Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre escrita para percussão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escrita do pandeiro, para utilizar o pandeiro como um instrumento de exemplo dessa escrita, porque ele é um instrumento muito rico, né? Ritmicamente, as articulações, sonoramente, né? Ele emite muitas articulações. Estou até com ele aqui, deixa eu pegar ele aqui do chão. E eu escolhi esse instrumento para a gente poder entender um pouquinho a estrutura da escrita para percussão, entender um pouquinho a lógica por trás, né, dessa escrita e por que existe tanta dúvida e tantas questões relacionadas à escrita para percussão, tá? Eu tô aqui com um pentagrama, desenhei esse pentagrama lindo, maravilhoso. Esse quadro aqui, gente, eu roubei do quarto da minha filha, dá pra ver todo coloridinho, né? Mas eu achei que seria um meio mais fácil de eu conseguir dar aula. Eu tinha pensado em dar no computador, mas achei melhor no método sala de aula, que eu tô mais acostumada, né? Então vamos lá. A escrita para notação tradicional, ela surgiu por uma demanda histórica da gente notar a altura das notas, né? A altura definida de instrumentos tradicionais da música e da voz também, né? Foi até na época da música sacra, etc. e tal, que começou a acontecer as primeiras música barroca, começaram a acontecer as primeiras tentativas de notação musical. E por que eu estou falando isso? Porque a notação musical nasceu dessa necessidade da gente notar alturas. Só que isso é muito contraditório, ou contraditório não seria a palavra, não existe uma ligação com o mundo da percussão, entende? Porque os instrumentos de percussão, eles emitem articulações, alturas indefinidas, e a notação tradicional ocidental, ela foi desenvolvida para notar alturas determinadas de instrumento que produzem altura definida. Então, quando você tem um pentagrama, né? O pentagrama, dependendo da clave que você coloca aqui, por exemplo, se eu colocar uma clave de sol, ele indica essa clave de sol, cada nota em cada linha, em cada espaço, qual será a nota que a gente vai ler ali, né? Se eu mudo a clave, boto uma clave de Fá, todas as notas são modificadas e passam a ser outras, né? No caso da clave de Sol, aqui seria um Mi, no caso da clave de Fá, aqui seria um Sol, né? Então a gente vai ter diferentes leituras. E por que eu estou falando isso? Porque no caso da percussão, a gente vai abdicar desta clave tradicional, né? E vai construir as nossas claves. A gente vai construir, digamos assim, de certa forma, uma clave para cada instrumento, né? Porque cada instrumento vai ter uma emissão sonora diferente, vai produzir timbres diferentes, vai ter um idioma diferente, né? Então, a gente vai produzir novas estruturas de escrita para esses instrumentos, tá? E aí, por exemplo, vamos entender agora, utilizando como referência o pandeiro, tá? O pandeiro, ele é um instrumento que ele é muito rico sonoramente, né? Mas eu vou tocar aqui a levada básica do samba, né? Que seria isso daqui, ó. Tá? A gente tem aqui basicamente 3 articulações diferentes, tá? E eu vou notar elas aqui. Quem não sabe nada de pandeiro e quer aprender a tocar, tem um outro videozinho aqui no canal, aula ao vivo de pandeiro iniciante, para quem quiser ver, tá? Mas agora eu só vou falar de notação. Então vamos lá, a gente vai ter articulação grave, uma articulação que a gente chama de bloco de dedos e uma articulação que é o punho, e depois a gente repete o bloco de dedos. Então com essas 4 articulações, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A gente tem uma levada básica do samba, tá? E aí, quando a gente escreve para o instrumento de percussão, a gente vai ter, na verdade, outras articulações aqui no pandeiro, tá? Para vocês entenderem o que eu vou falar agora. A gente escolhe o número de linhas suficientes para notar essas articulações, tá? Por que eu estou falando isso?
Por isso que eu falei daqui existe mais o tapa no pandeiro, porque no caso do pandeiro a gente utiliza duas linhas, que é aqui embaixo o grave, o nosso, tá? Aí a gente coloca o bloco de dedos aqui, é um movimento, ó, pra cima, né? A gente tá tocando o grave e faz um movimento pra cima, então baseado de certa forma em movimento, isso é legal, né? Porque você tá aqui no movimento que a gente chama da metade inferior do pandeiro e você vai pra metade superior. E uma base aqui da mão, tá? Que são as três articulações que eu falei do pandeiro, né? A gente já tem as três aí, ó. 1, 2, 3. E repete o bloco de dedos, tá? Só que isso daqui é tudo dentro de um tempo, né? Que a gente está falando aqui de samba, 2x4. Então, para completar o tempo, a gente coloca mais semicolcheias aqui, tá? E seria essa a levada básica do pandeiro, tá? E aí tem uma sacada muito legal que ele faz, que normalmente quando tem duas mãos cumprindo funções diferentes, executando funções diferentes, normalmente a gente utiliza uma outra linha para mostrar o que essa mão faz. Geralmente a superior é o que a mão direita faz e uma linha inferior o que a mão esquerda faz. No pandeiro, né? Talvez estou aqui pensando em outros instrumentos, às vezes isso modifica um pouco, né? Essa ordem. Mas aqui no caso do pandeiro, a gente vai ter uma linha aqui inferior, nem vou tentar escrever, porque as minhas linhas são super retas, como vocês podem ver. Uma beleza. Não, mas aqui a posição é maravilhosa. E aí a gente vai escrever, tem uma questão básica no pandeiro, que é aqui atrás da pele, que a gente solta e abafa. Por quê? Porque a gente precisa aqui nessa indicação das notas graves fazer a base tradicional do samba, que é o primeiro tempo mais fraco e o segundo tempo mais forte. Então a gente vai ter uma nota abafada aqui, que é quando a gente encosta o dedo na pele para abafar, e uma nota solta aqui, que é quando a gente solta o dedo e tem um som mais grave e assim mais preso, né? Ó. Espero que esteja dando para ouvir com esse microfone, né? E aí, como é que a gente representa isso? A gente vai colocar também uma nota representando este movimento do terceiro dedo aqui embaixo, que vai ser o primeiro tempo, a gente quer abafar ele, né? E o segundo tempo a gente deixa solto, certo? Algumas pessoas me perguntam, que isso é muito comum nos instrumentos de percussão, é utilizar os símbolozinhos de abafado e solto, né, na escrita. Em vez de utilizar essa linha aqui embaixo, utilizar os símbolos de abafado e solto. Dependendo da levada que você faça, eu acho que pode ser utilizado, tá? Por exemplo, numa levada básica de samba, se eu colocar um X aqui e um solto aqui, funciona. Mas por que eu não indico ser usado com frequência, ser usado de forma que você não pense muito, usar só esse tipo de articulação? Por quê? Porque aqui embaixo você tem o controle total de quanto tempo o dedo permanece na pele, né? Em alguns casos isso vai fazer muita diferença. Por exemplo, existe uma levada também muito legal de samba que faz 2 graves aqui, ó. 2 graves, tá? E em vez de ser um bloco de dedos aqui, é um grave. Só que este e este são abafados, tá? E este são soltos, que gera uma levada muito legal de pandeiro, que é eu costumo usar ela com um choro mais lento, uma música mais lenta. A gente pode usar esse tipo de escrita, né? Mas e aí? Por que eu falo dessa questão aqui? A gente sabe exatamente que o dedo aqui, ó, ele fica certinho. A gente sabe que ele está um tempo aqui. Então, esta nota e esta estarão abafadas, correto? Quando você bota o X, você
perde um pouco a precisão, né, do movimento do dedo de baixo, porque se você seguraria até aqui o dedo preso, ou você prende aqui e solta, e prende aqui de novo e solta. Você deixa isso a cargo do percussionista, entende? Você perde um pouco o controle nesse sentido. É um problema? Muitas vezes não, entende? Por isso que eu falo que é válida esse tipo de escrita, né? Mas, às vezes você precisa ter um controle maior. Por exemplo, aqui eu sei que o dedo vai ficar um tempo, então essas duas notas serão abafadas, tá? Quer ver? Ó, vou tocar essa levada aqui que é muito legal, pra gente entender a sonoridade que isso gera, ó. Espero que tenha dado pra ouvir o gravezinho da levada, tá? Aí a gente vem, vamos voltar para aquela questão da clave. O que seria a clave, né? No caso da percussão, o Luiz Anunciação, né, estudou bastante sobre isso e ele criou uma nomenclatura para um trechinho que a gente bota aqui, ó, que seria a nossa clave, né? Que é onde a gente indica o que representa cada linha e cada espaço, né? Ele deu o nome para esse espacinho aqui de designação nominativa, tá? Que é, vou botar aqui um DN, que significa o espaço que a gente designa o nome das articulações. Eu gosto de usar também o nome aqui como bula de timbres, tá? Ó, bula de timbres. E antes de usar esse nome de designação nominativa, ele usava clave de articulação também, né? Também acho interessante. Mas ele queria se desvincular totalmente do termo clave, porque a clave estava muito ligada à questão da altura, né? E ele queria se desvincular desse conceito de clave, de altura definida, e promover uma nova visão, né, na escrita musical, que seria essa visão da gente poder notar timbres, articulações, alturas indefinidas, etc. e tal. Então ele desenvolveu esse termo de designação nominativa. Mas às vezes eu falo nossa bula de timbres, etc. e tal também, tá? E aí aqui, por exemplo, a gente coloca cada lugar o que a gente vai tocar. Gente, essa escrita minha tá horrorosa, tá? Depois a gente faz uma aula no finale pra gente entender isso tudo melhor. Aqui seria o bloco de dedos, e aqui seria a base. Isso no final fica bonito, tá, gente? Aqui, isso daqui, aqui está horroroso. E aqui, membrana. Ele indica como este dedinho aqui atrás que vai segurar a membrana, tá? Aí ele coloca aqui membrana, tá? Agora, aí as pessoas me perguntam também muito qual o editor de partitura que eu devo usar. Aí que é uma pergunta complexa, né? Qual editor de partituras que eu devo usar para escrever para percussão? Eu costumo usar o Finale, tá? Porque nesses casos aqui, por exemplo, como a escrita do pandeiro, a gente precisa de 3 linhas, tem muitas escritas que a gente tira algumas linhas, e não necessariamente as linhas externas, que é a maioria dos editores de partitura. Você pode retirar as linhas externas, ou ele já vem com templates prontos, de 2 linhas, 1 linha, 3 linhas, etc. e tal. E as linhas são equidistantes, e às vezes a gente precisa de linhas que não sejam equidistantes, como é o caso do pandeiro. O surdo a gente também vai usar linhas que não são equidistantes, tá? E isso o Finale faz muito bem. O Sibelius, eu tenho que confessar que eu não conheço muito, mas eu já ouvi gente falar que ele faz isso, apesar de eu não conhecer percussionista que trabalhe com Sibelius. E no MusiScore eu já pesquisei bastante. Ele não tem como editar assim, mas dá pra gente fazer uma gambiarra no MusiScore, que é utilizar 2 pautas e juntar elas como se fosse
apenas uma, né? Com 2 linhas superiores e uma linha inferior, de forma que a gente entende ali que ali está escrito para o pandeiro, ou no caso do surdo, que são 2 linhas inferiores e uma superior, a gente entende que ali está se referindo apenas a um instrumento, porque a gente junta isso artificialmente no music-score. Mas fazer como no finale não é possível. No finale é muito legal essa parte, porque ela é muito simples de se fazer, né? Por isso que eu gosto, tá? Se alguém aí trabalha com Sibelius e quer escrever aqui embaixo que dá pra fazer, ajuda a gente aí no canal. Mas eu vou procurar saber, e eu quero também fazer uma aula no futuro com vocês de finale. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz, como é que se faz a designação nominativa, que aí dá um trabalhinho maior, mas é muito legal. E você já pode deixar isso tudo pronto, assim, em template no seu computador. Por exemplo, eu tenho vários templates já. Quando eu quero começar a escrever para pandeiro, o template já está pronto lá. Quando eu quero escrever para gogô, para tamborim, etc e tal, eu já tenho os templatezinhos prontos, né? Que eu falo, modelo inicial de pandeiro. E aí já fica tudo salvo, é bem tranquilo, tá? Mas sempre surge um instrumento novo que a gente tem que fazer um template novo, né? Então é legal aprender a fazer, né? Por exemplo, então vamos lá, no finale, como é que a gente faz isso? De forma rápida. Ctrl K, que é o manager, né? Que vai abrir lá aquela estrutura, onde é a sua grade, assim, onde estão cada instrumentos e onde estão os MIDIs, né? Que estão sendo executados, aqueles instrumentos. E lá embaixo, à direita dessa mesma janela, vai ter uma opção ali de como você quer a sua partitura, como você quer as suas linhas, né? Aí você abre ali a setinha, vai ter opção de 3 linhas, opção de 2 linhas, opções de 1 linha, tudo já pronto. Mas aí você vai no Others, ou Outros, se tiver em português, e você entrando lá vai abrir uma janela que tem o próprio pentagrama, cheio de xizinhos, assim, cheio de bolinhas, que você clica ali em cima e você oculta essas linhas. É bem fácil, né? Na verdade, lá em cima vai estar assim, Custom e uma outra opção. Aí você tem que clicar no Custom, eu não sei como é que é em português. Não sei, gente. Mas é uma opçãozinha, uma bolinha assim em cima, e aí vai abrir a opção para você ali na janela de você tirar linhas, colocar linhas extras. A gente não costuma, pelo menos nesse tipo de notação, colocar linhas extras, né? Mas a gente tira. Por exemplo, no caso aqui que eu dei o exemplo do pandeiro, a gente vai tirar, a gente vai estar lá no final, vai estar umas bolinhas assim, ó, roxinhas, eu acho, se eu não me engano. Aí você clica em cima delas, aí ele vai ocultar. No caso do pandeiro, a gente usa a primeira linha, a quarta linha e a quinta linha. E a gente oculta a segunda e a terceira para fazer esse tipo de escrita. Tudo bem que ficou uma coisa linda essa minha escrita, né? Maravilhosa aqui, tudo torto. Mas eu prometo para vocês que eu faço uma aula no finale. É porque eu me sinto mais confortável aqui no quadro, tá? Mas a gente pode fazer uma aula de escrita no finale para a gente entender essa estrutura e a forma de escrever. Por que eu estou falando de escrita? Porque eu acho muito importante que quando o professor trabalha dentro de sala de aula, ele tem essa autonomia de fazer os próprios arranjos, tá? E se eu estou ensinando um tipo de escrita aqui no canal, eu quero que todo mundo aprenda a escrever para esse tipo de escrita também, né? Ter autonomia para escrever. Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas eu não vou usar a escrita dentro da sala de aula. Muitas vezes não, isso é correto. Mas se você é um professor que trabalha com diversas turmas, diversos níveis, provavelmente você monta arranjos e você tem que colocar no papel, porque senão você vai esquecer, né? No final do dia você não lembra qual é o arranjo que você está trabalhando com qual turma, né? Assim, eu não digo nem um arranjo completo de uma música, mas a estrutura rítmica que você está trabalhando, né? Por exemplo, se você trabalha com crianças até... Vamos dizer que você trabalha até o 9º ano, né? Com aula de música. Tem algumas escolas que tem até 2º grau, tem aula de música também, né? Mas não é tão comum.
mas você tá trabalhando aí com crianças de 6 a 14 anos, até a adolescência, né? 6 a 14 anos. O arranjo que você vai usar numa disciplina, numa turma de primeiro ano, ele é um arranjo muito mais simples e muito mais focado em algumas competências não tão relacionadas ao instrumento de percussão em si, né? Mas você vai ter que decorar de alguma forma aquele arranjo para você continuar trabalhando este mesmo arranjo durante o ano, né? E isso eu acho muito válido, a gente aprender a escrever para registrar esse arranjo e cada nível que a gente está fazendo. Se você vai trabalhar com crianças, por exemplo, de 9, 10 anos, você já pode utilizar uma estrutura rítmica um pouquinho mais sofisticada, instrumentos de percussão já fazendo levadas, preenchendo com semicolcheias, né? Isso funciona muito e as crianças gostam muito nessa faixa etária, de 9, 10 anos. Adolescente, então, a partir de 12, na minha experiência, é a idade que você já começa a trabalhar pensando mais, uma cognição próxima do adulto, né? Principalmente 14 anos. Então você pode trabalhar os ritmos completos, né? E aí você dá aula de 8 da manhã a 5 da tarde, cada turma com arranjo. Como é que fica teu cérebro, meu filho, nesse momento? Eu, pelo menos, eu preciso escrever, né? Assim, na verdade, na faculdade eu não dou aula nesse sentido, né? Mas eu dou aula para professores que estudam do zero, geralmente entram na faculdade com mínimo de 18 anos, né? Mas tem muita gente mais velha, né? A faculdade de artes tem essa questão, né? E acho que qualquer faculdade, né? E já trabalhei com alunos na faculdade de 18 a 65 anos. Todos eles aprendem, todos eles desenvolvem, né? Mas cada um tem seu nível, né? Às vezes a gente pega a turma que é muito rápida, a gente por sorte faz uma combinação de alunos que tem um desenvolvimento muito rápido, né? São mais desenvoltos cognitivamente, né? E aí você acaba dentro da faculdade, em mesmo níveis, usando arranjos diferentes. E isso, por que eu tô falando isso? Porque isso também pode acontecer dentro da sala de aula, né? Por exemplo, você ter alunos com diferentes níveis. Ter alunos que são bem espertinhos, se desenvolvem rápido, muitas vezes já chegam tocando pandeiro, por exemplo, porque já tem uma vivência naquele ritmo. E outros que não, mas você pode fazer arranjos e que contemplem todos os níveis. Por exemplo, você escreve 3 linhas de pandeiro, uma que você só toca a base grave, um que você preenche com semicolcheias numa levada mediana e uma mais complicada para aquele aluno que se mostrou mais esperto. E esses 3 alunos podem tocar pandeiro juntos, entende? No mesmo arranjo. Agora, para você decorar isso tudo e trabalhar isso tudo dentro de sala de aula, é importante que você tenha um domínio assim, razoável da escrita para os instrumentos, né? Das estruturas. Das estruturas eu acho que isso é óbvio, né? Mas assim, muitas vezes as pessoas me perguntam o porquê da escrita para instrumentos populares, né? E eu acho que com o passar dos anos, eu acho que isso está se transformando. Por que a gente não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então eu vejo isso muito na universidade, o pessoal querendo escrever para os instrumentos de percussão e sem ter uma informação adequada, né? E por isso que eu sempre falo, gente, realmente não é uma coisa acessível, né? Eu ia falar fácil. Fácil é só aprender, não tem problema nenhum. Mas não é acessível esse tipo de informação, né? Você não encontra em qualquer lugar uma informação que te deixe seguro para escrever para determinado instrumento, a menos que você seja percussionista. E além da notação, tem a questão do idioma do instrumento, que é aprender a tocar, aprender a conectar articulações, escrever ostinatos rítmicos de forma lógica, de forma natural para aquele instrumento, né?
Então, basicamente é isso. A gente vai ter mais aulas falando de instrumentos. Eu vou, inclusive, dar mais aula de pandeiro, tá, gente? O pandeiro aqui foi um exemplo pra gente entender as questões relativas à notação. Mas eu vou fazer uma aula só de várias levadas de pandeiro, etc. e tal. A notação para essas várias levadas de pandeiro, né? Como é que a gente pode escrever para elas. E também dos outros instrumentos que a gente vai vendo ao longo, no decorrer do canal, né? E aí eu acho que isso, de certa forma, é importante a gente entender a conexão do que a gente está tentando fazer como instrumentista, que é aprender um instrumento popular, né? E tentando desenvolver uma outra competência, que é a anotação para esses instrumentos. A anotação para esses instrumentos, ela vai ajudar, auxiliar dentro da sala de aula a nossa solidez, a nossa certeza daquilo que a gente está fazendo, tá bom? Mas, como a gente está se referindo a instrumentos populares, a notação ela vem num papel que a gente chama de coadjuvante, digamos assim, né? A notação não é o principal, a gente tem que aprender a tocar, a se expressar nos instrumentos, e depois a gente aprende a notação e usa ela como coadjuvante, como auxiliar, como um artifício, como uma ferramenta, seria essa a palavra, né? Uma ferramenta de trabalho para a gente fazer, para a gente ter autonomia, né? Autonomia para trabalhar dentro da sala de aula. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vão ter mais aulas de escrita e percussão. E se você gostou, curte, se inscreve aí, tá bom? E deixa qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida nessa aula específica, pode escrever que eu respondo todas as perguntas, tá bom? Até a próxima, gente!